E aí tu me perguntou se o mestrado faz alguma diferença pro mercado de trabalho. Absolutamente nenhuma. É só ego. Só ego. E eu vou fazer o doutorado só pra me chamarem de doutora. Escrevam aí. Só eu quero doutora. Pra quando você for falar com algum advogado, ele falar, não, doutora sou eu. Você não. Alto lá. É só ego. É só pelo ego que eu vou fazer o doutorado. Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito, que está aqui entre a luz e as trevas. O tema de Star Wars sempre está presente aqui nesse podcast. Eu ainda não me decidi para qual lado eu estou pendendo, mas parece que a minha luzinha das trevas está ganhando espaço, mas a gente vai descobrindo com o tempo, tá? Mas o que eu gosto mesmo é de Volta para o Futuro. Um dia eu ainda vou viajar no tempo. Não sei. Se um dia eu vou viajar no tempo e der pra eu voltar pra trás, eu vou aparecer aqui nesse podcast. Bom, descobrimos que não foi ainda dessa vez. Bom, essa piada vai demorar um bocado para algumas pessoas entenderem, ou mais fácil para outras. Eu espero que você entenda rápido, que você também seja fã da melhor trilogia que já existiu. Bom, mas eu não vou falar sobre isso, não é um canal de falar sobre filmes, né? Aqui é o canal onde a gente fala sobre tecnologia. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa muito especial aqui, que, olha, eu já tive algumas presenças especiais aqui no Cubicast, e todas elas foi muito gratificante poder entrar em contato e simplesmente falar assim, eu queria saber se você gostaria de participar do Cubicast e tudo mais. E as pessoas sempre responderam assim, claro! Foi assim com diversas pessoas e especialmente com a Julia Bordignon, que está aqui. Conta pra gente quem é você, sem a gente poder falar que você é da Space Coaching. Hello! Muito obrigada, João, pelo convite. Adoro participar de podcasts e já tinha ouvido alguns episódios do teu podcast e adorei. E eu fiquei muito feliz com o convite. Eu, hoje, me apresentando pro público, né? Eu sou criadora de conteúdo sobre programação e tecnologia e eu também sou desenvolvedora back-end, mas eu sempre me apresento falando sobre a minha carreira, né? Talvez adicionar alguns hobbies. Gosto de rock and roll, heavy metal, gosto de gatos, gosto de plantas, gosto de academia, exercícios ao ar livre e tenho diversos hobbies totalmente aleatórios, então todos esses hobbies compõem um pouquinho de quem sou eu além do meu trabalho. Hello, galera, cheguei. Olha só. A Julia que abriu mão de estar assistindo o System of a Down para gravar o Cubicast. Olha só. Tá entendendo? Desmarquei, entendeu? Tava com o ingresso comprado, vim gravar o Cubicast no dia de hoje. É muita prioridade, gente. É muita prioridade. Julia, eu gostei que você quis falar um pouco sobre o que não é de tech, e eu acompanho você já há algum tempo, e eu vi que você tá focada no tech maromba. Sim. Eu tô tentando voltar às atividades físicas depois de um pequeno acidente, então eu queria saber de você, assim, um incentivo, que eu acho que a nossa área, ela adora comprar novas cadeiras e como ficar mais confortável parado. Sim, então, sim. Que incentivo você dá aí pra galera se mexer? Bom, eu nunca parei de fazer exercícios físicos. Se eu olho pra minha história, assim, de vida, eu fico muito triste quando eu viro adulta, de fato, ali pelos 16 anos, e que eu tenho que trabalhar, e a minha maior dor é que eu não posso mais ir no turno inverso praticar esportes na escola, porque os esportes eram no turno inverso. Então eu sempre tive essa paixão por movimentar o corpo. E essa não é uma paixão, é uma necessidade de movimentar o meu corpo. É algo que faz a manutenção da minha felicidade, do meu bem-estar. E quando eu me torno adulta, ali pelos 16, que eu preciso trabalhar e tal, e eu sinto muita dor, assim, de ter que deixar o futebol, de ter que deixar o vôlei. Eu era atleta em todos os esportes da escola, eu sempre medalhei com a galera. E ali eu sinto o primeiro baque, assim. Então, logo que eu começo a trabalhar, eu não deixo de ir a pé para o trabalho. Eu lembro que eu tinha o Vale Transporte, mas eu ia a pé.
para manter o corpo em movimento, e eu tentava praticar esportes depois do trabalho. Então eu chegava do trabalho e já bati uma bola com a guriada da minha rua. Então fui criada na rua, jogando futebol no paralelepípedo, arrancando a unha do dedão, coisa arada. Tá bom. E eu nunca parei. Então, dentro da universidade, eu era da atlética, participava de esportes. Aí, na sistemas de informação não tinha atlética. Então, eu não pude mais jogar competitivamente, porque tu só pode participar da atlética de cursos que tem atlética. E galera de TI prefere e-sports ao invés de esportes, que movimentam o corpo. Aí, eu lembro que eu jogava de banco só nos treinos das outras atléticas. Então, durante a graduação eu paro de competir, mas eu me mantenho participando dos treinos de todo mundo. E assim, sempre fui praticante de alguma coisa. E aí, quando eu... Enfim, aí tem mestrado, continuo praticando esportes. Aí entra agora a pandemia, aí eu entro em crise e eu descubro a academia. O marombismo, não, como é que chama esse? Musculação é a modalidade. E aí eu começo a fazer musculação em casa, porque não podia mais esporte coletivo, não podia sair pra rua. Então eu dou bastante ênfase em pedalar, mas eu lembro que eu tinha muito medo de tomar uma multa na pandemia. Eu não sei como foi a pandemia na tua cidade, mas na minha passava um carro-som, não saiam de casa, usem máscaras, e era um deserto, então era até arriscado para eu como mulher sair sozinha na rua, quanto arriscado para a saúde, né? Era aquele momento de descobrimento, o que é o Covid, o que tá acontecendo? Se eu sair na rua, eu pego? Qual é que é? Era mais ou menos, tava todo mundo em pânico. Então tava todo mundo preso dentro de casa. E aí eu comecei a descobrir musculação e comecei a treinar em casa. Só que sou franga, né, gente? Sempre treinei fofo, nunca levei a sério. Assim que a pandemia acabou, já voltei para os meus esportes coletivos, que não dão massa muscular, que não dão, mas que dão aquele condicionamento físico para viver bem. Só que agora, esse ano, resolvi focar com a galera de tech. A gente criou um grupinho, a gente criou um grupo no Ginheads de desafio, e aí eu consegui patrocínio da Growth, e o patrocínio da Growth para dar prêmios para quem for mais engajado. Então a gente tava super assim se apoiando e tal. Estamos. Boa. E aí agora eu tô focada com esse projeto Tech Maromba para ver se eu fico aí nessa nova modalidade, que é mais fácil de praticar, né? Porque, poxa, tu vai a hora que tu quiser na academia, tu não depende de um grupo de pessoas, de reservar uma quadra, não tem toda aquela logística que adulta a gente sabe, né? Chega um ponto assim... Não dá mais. Que tu chega assim, mano, vamos jogar um futebol. A guriada fica, na próxima eu vou, e daí daqui a pouco, tu precisa de 11 bonecos pra cada lado pra jogar futebol. De onde é que eu vou tirar 11 bonecos pra jogar futebol? Daí eu, fui desistindo, aí fui pro futsal, não conseguia fechar time, aí fui pro vôlei. Eu não sou tanto do vôlei, e aí boa parte dos meus amigos também não eram os remanescentes, então não saía um jogo legal. Aí fui desestimulando dos coletivos, e eu encontrei aí os esportes individuais. Eu acho que a musculação não é considerada um esporte, mas gosto. E aí esse ano eu disse, vou tentar botar um shape. E aí eu comecei focada esse ano. Já deu tudo errado várias vezes ao longo do meu foco, né? Que senão já estaria mais forte. Mas aí foi dente, foi cirurgia, enfim, tudo atrapalha nesse processo. Mas tô focada, comendo bem. Comendo bem, eu sempre comi bem. Sempre fui uma pessoa... Porque eu nasci no interior, né? A gente nem tem acesso à porcaria. Fast food nem existe, iFood nem existe, essas coisas. Então a gente come bem compulsoriamente, né? Come bem compulsoriamente. E então eu sempre comi bem, só que agora eu tô aquela coisa, sabe? Pesa comida, mede a proteína. Tô nessa energia. Então isso aí tá me fazendo muita diferença. E bem o que tu falou, né? Até gosto de cadeira especial, setup ergonômico. Tu viu, né? Eu cheguei aqui no podcast pra gravar. Era arrastação de mesa para um lado, e é tudo muito móvel e muito adaptável e tudo muito regulável, mas o diferencial mesmo é treinar, fazer o fortalecimento das costas para não sentir dor nas costas. A galera pergunta, né, tu usa cadeira gamer, isso não te dói as costas de várias horas sentadas? Cara, eu prefiro uma cadeira gamer, não tô fazendo propaganda dessa cadeira gamer, mas eu prefiro uma cadeira gamer que eu acho bonita, é preta, tem esse design, do que ou qualquer outra cadeira, porque eu não sinto dor nas costas. Eu treino costas. A dor que eu sinto, ela é uma dor muscular. E quando eu tô sentada por muito tempo, faço um alongamento, faço uma yoga, faço alguma
movimentação. E assim, no geral, eu não tenho sentido reflexos da falta de ergonomia. É claro que tem alguns ajustes, né? O mouse vertical, porque existem de fato coisas que a gente faz em excesso e que nem musculação, nem fortalecimento compensa esses excessos, assim. Então hoje eu tenho uma mesa que regula, então eu trabalho um pouco de pé, um pouco sentada, mas ergonomia é uma coisa que eu trouxe para o meu setup mais para ajustar aqui essas posturas do que para buscar um conforto ou para compensar alguma coisa por falta de esporte, sabe? Eu não sei se deu para entender o ponto. Tá bom. Eu ia perguntar já se você era da turma da mesinha que levanta e que o motorzinho tá cansado que nunca mais levantou, ou se você ainda move ela durante o dia. Eu movo muito a minha mesa durante o dia, pois eu conheço pessoas que nunca levantaram. Mas sabe qual é o diferencial da mesa que levanta, mesmo pra quem nunca levanta? É que eu sou uma pessoa gigante, gente. Eu tenho 1,75 m de altura e crescendo. Às vezes me parece que eu tô crescendo, sabe? Às vezes que eu me meço em um médico diferente dá mais centímetros. Mas eu sempre bati joelho na mesa. E é esse tipo de ergonomia de não bater o joelho na mesa, ele é fundamental pra mim, porque é muito desconfortável tu ficar com o joelho esmagado nessas mesas de departamento, assim, eu sou muito grande, e aí, realmente, quando eu vou trabalhar em coworking, vou trabalhar na casa dos outros, o que eu sinto de falta é poder regular a altura pro meu tamanho de pessoa que sou. Isso é o que eu mais sinto falta. Nem é o de trabalhar de pé, sinto falta, bastante. Eu não sei se quem não usa, assim, é porque não pegou o costume, mas chega um momento do dia que eu só quero trabalhar de pé, tanto que às vezes eu vou pra casa dos meus amigos e eu fico codando de pé com a mesa baixa mesmo, porque eu só quero esticar as costas, sabe, descomprimir, enfim. Então eu sou do time que usa, comprou e usa. Tá bom. Tá bom. Você falou um pouquinho da atlética e eu vou tentar conectar isso aqui com a carreira de estudos, né? Eu, um semi-analfabeto aqui, que chegou, não sei como, aonde eu estou, Que isso? Mas eu acho muito, muito curioso, né? As pessoas que estudam tanto assim. E aí eu queria saber de você, eu já vi, inclusive recomendo assim, quem estiver conhecendo a Julie agora, eu acho difícil, mas quem estiver conhecendo, ela tem um feed imenso, tá bom? Então você pode ir lá ouvir sobre diversas coisas, inclusive sobre os estudos. Mas eu vi um vídeo seu falando de quanto a faculdade, o estudo formal, assim, foi importante para você na sua carreira e na sua trajetória em tech. Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Então, agora no segundo estágio, quanto o mestrado, né, ter esse título, assim, a mais, né, que se diferencia de um certo nível, quanto isso te levou adiante, assim? Tá, vamos começar pelo porquê que eu valorizo tanto o estudo formal. Porque eu vim do meio do mato, onde minhas referências tinham terminado a escola no máximo e tinham profissões comuns que não demandavam um estudo profissionalizante. Então, as referências que eu tinha de pessoas estudadas, que era exatamente isso que a gente falava, né? Aquele lá estudado, era um médico, um contabilista, um professor de escola, ou que ainda assim os professores de escola do ensino básico era só o magistério, então era só um ensino técnico diferente. Todas essas pessoas eram as minhas únicas referências de profissões. Então, como é que eu cheguei na tecnologia? Eu cheguei na tecnologia porque, por acaso, eu decidi que eu queria continuar os meus estudos depois de terminar a escola, que eu achei, não, poxa, os exemplos de pessoas muito ricas que passaram pela minha vida tinham graduação. Era o médico que me atendia, que tinha um carro, que tinha uma casa, que tinha as paradas. Era um advogado que eventualmente eu via entrando no seu escritório com um carrão. Então eu olhei, somei que 1 mais 1 é igual a dinheiro. Então, continuar estudando, com certeza me leva a um lugar que a minha família não acessou e que talvez seja por aí a chave do sucesso. Era isso que eu pensava, vou fazer uma graduação que é a chave do sucesso. Mas aí o que me aconteceu? Quando eu escolhi fazer uma graduação, eu sentia
que medicina era legal pelo dinheiro, mas eu não sentia que eu queria fazer aquilo, eu não tinha interesse na área da saúde. Eu passo mal até hoje se eu vejo sangue, eu tenho a curiosidade sobre como o meu corpo funciona, mas eu não gostaria de abrir e, enfim, e fazer um estudo sobre isso de uma forma profissional no meu dia a dia. E quando eu olhava para contabilidade, que eu comecei a fazer contabilidade no técnico, eu não gostei, eu me achei muito limitado. Não quero ofender nenhum profissional da contabilidade, mas eu achei muito limitado a cálculos, a números, e senti a falta de construir coisas com criatividade. Me fazia falta o toque humano, sabe? Algo que eu pudesse construir. Parecia que eu só recebia problemas de empresas, tipo, tem um débito, tem um imposto, e eu tinha que ficar mecanicamente cuspindo informações e calculando. E eu sentia falta da criatividade. Aí eu comecei contabilidade, fiz um ano de contabilidade como técnico, não curti, fui para administração, achei bem legal mesmo, porque ali eu explorei um pouco sobre como administrar empresas, e tudo isso é conhecimento estruturado, tudo foi através de um técnico, nada eu busquei sozinha. Mas no terceiro ano do ensino médio, o que acontece? Só para dar uma vírgula, né? Às vezes as pessoas pensam, como é que tu fez tanta coisa? É que na minha cidade, o técnico tu podia fazer concomitante com o ensino médio. Então no primeiro ano do ensino médio, coloquei contabilidade, desisti depois do final do primeiro ano. No segundo ano, coloquei administração, desisti ao final do segundo ano, porque daí eu fiz aquele primeiro ano de administração em turno inverso e não curti. E no terceiro ano eu explorei o magistério, que é o ensino de crianças e até a 8ª série. Curti pra caramba, aprendi muito sobre didática, adorei dar aula, mas eu sentia que Ainda não era. A educação infantil ainda não era. Aí por diversos problemas, né? E tudo isso eu tive experiência prática, tive momentos de estágio, enfim. Só que no terceiro ano a gente tem que escolher de fato o curso, né? Porque daí eu vinha fazendo aqueles vestibulares seriado que tu vai acumulando pontos, fazendo Enem e tudo mais. E aí o que acontece? No terceiro ano, as instituições privadas investem nas escolas públicas buscando a gente para ir conhecer os cursos deles. E numa feira de profissões, eu encontrei o curso de tecnologia. Foi assim que eu descobri que existia carreira em tecnologia. E aí tinha gente construindo coisas das mais diversas áreas, pesquisando. Eu olhei, porque eu também fiz um técnico em informática em algum momento aí. Não lembro em que momento que eu enfiei. Se foi entre quando eu tava desistindo da administração e eu já tava matando a aula para ir pro técnico em contabilidade, que eu consegui uma bolsa ali num IFE. E meio que foi assim, eu experimentei, só que daí o técnico em informática era bem em redes, assim, bem arrume computador. Era eu e um monte de homem na sala. Eu acho que eu desisti no primeiro mês e eu disse, não, risco informática, tecnologia, eu só risquei, assim, eu nem considerei mais. Só que um amigo meu queria muito fazer coisas relacionadas à tecnologia, e aí ele me arrastou pra ir ver, porque eu disse, eu quero ver esse curso. E aí ele, então tu vai comigo ver esse. E aí eu descobri a tecnologia, que não era só protocolo TCP/IP e umas coisas abstratas que não entrava na minha cabeça. Nada daquele técnico entrou na minha cabeça, porque era um conhecimento muito abstrato pra mim. Tipo, tu largar uma guriazinha crua, assim, que mal usava a internet, eu lembro muito dos protocolos TCP/IP, porque isso me marcou muito. Aquilo era a primeira vez que, de fato, algo não fazia sentido absoluto. Nada fazia sentido. E eu lembro que eu lia, eu relia. Pela primeira vez na história da minha vida, algo não entrava na minha cabeça. Mas também, aí a gente vai entrar naquela discussão. Era muito avançado. Nem que eu relesse 30 vezes o que a professora estava me passando, eu ia conseguir entrar, porque me faltava muita base. E aí isso me traumatizou da tecnologia. Só que daí a importância do conhecimento, a graduação me apresentou o curso de tecnologia. E eu não sabia o que esperar, sabe? Não sabia o que esperar. Eu cheguei, eu não sabia o que era ser programador, eu não tinha nenhuma referência de programador, não conhecia ninguém da área, achava que talvez eu arrumaria computadores, que era o que eu tinha de referência sobre tecnologia, e de fato eu fui explorando dentro do curso de sistemas de informação diversas áreas. E aí contabilidade começou a fazer sentido, porque a gente pode construir sistemas contábeis, a administração começou a fazer sentido, porque eu posso criar uma empresa de tecnologia. E aí eu lembro que eu estava muito feliz e eu
avançava muito rápido dentro do curso, porque eu pegava todas essas coisinhas que eu tinha tido breves disciplinas introdutórias de primeiro e segundo semestre nos cursos e que eu aproveitei pra caramba. E aí eu me identifiquei muito com a área e comecei a construir coisas e já me apaixonei pela disciplina de inteligência artificial lá no início da graduação, porque eu peguei ela lá no segundo semestre, porque eu também entrei em um momento crítico para a tecnologia, onde ninguém mais estava querendo esse curso, estava se discutindo cancelar esse curso. Eu entrei numa turma muito pequena, e aí eu fiz a faculdade do avesso, basicamente. Eu fiz com os veteranos, e aí se entrasse bichos, eu faria. Então eu já comecei com disciplina de inteligência artificial, já peguei as estruturas de dados, já puxei as matemáticas, e me virei e gostei muito. E aí, dito isso, né, no bacharel, eu descobri tudo sobre programação, aprendi a programar, me tornei programadora, consegui o meu primeiro emprego, ganhando já uma grana consideravelmente acima do valor que os meus amigos que não tinham estudado estavam ganhando. Então eles me zombavam, né? Tá perdendo teu tempo fazendo faculdade. Eu, realmente estou perdendo meu tempo fazendo faculdade. O estágio cagado, ganhando metade de um salário mínimo, a galera rindo pra caramba de mim, que eu tava estudando pra caramba e não fazia sentido nenhum eu estar estudando pra caramba, porque até vagas que não demandavam conhecimento pagavam muito mais do que eu tava ali estudando e me ralando pra fazer. E aí eu lembro que me zombavam muito, e assim que eu graduei, eu já fui efetivada, e esse salário efetivado já me deu me largou lá na frente, assim, em relação aos meus amigos que já estavam com uma carreira, né? Faculdade são 5 anos. Então eu passei 5 anos nas vacas magras pra quando eu me formar, eu já entrar ganhando muito mais que os meus amigos que estavam ali construindo aquela carreira em alguma empresa. Largando dinheiro. Não, também não era assim, mas, poxa, nossa, eu saí recebendo muito mais, assim, em relação... e aí eu começo a ver a bonificação de ser uma pessoa estudiosa, porque até então eu já estava desacreditando, porque eu não aguentava mais, que era uma rotina muito exaustiva. Eu pegava ônibus, eu trabalhava em turno inverso, eu fazia o estágio, eu estudava pra caramba e nunca saía do lugar, sabe, financeiramente. Mas aí, não é todo mundo que consegue. Agradeço muito as oportunidades que brilharam na minha vida. Eu consegui um bom emprego assim que eu saí da faculdade. E aí eu pensei, não. E tem mais um ponto. Eu saí da faculdade muito cedo, com 22. Eu acho, no máximo, com 22, eu já tava bacharel. E aí, esses amigos que estavam no mercado estavam começando a ingressar na graduação. E eu fiquei meio que a ver navios, assim, tipo... Agora que a galera tava decidindo o que ia estudar, né? Eu tava com 21, indo completar 22. Todo mundo tava começando a ingressar na faculdade. E eu, quero continuar na faculdade. Fui pro mestrado. E é por isso que eu engato um mestrado. Eu pensei, não... Vou continuar estudando. Já vi que os professores da faculdade ganham bem pra caramba e que para ser professor eu só preciso de um mestrado. Nada melhor do que continuar estudando inteligência artificial, que eu descobri também que no mestrado eu poderia dar ênfase em uma área mais específica e continuar me aprofundando. E foi isso, foi oportunidade, né? Mestrado, foi tempo, movimento ali, tava muito nova, tava no flow, queria continuar estudando e queria continuar ali no bolo da galera jovem. Então eu entro no mestrado muito jovem, com a idade de galera de graduação, e aí eu continuo nesse flow. E aí tu me perguntou se o mestrado faz alguma diferença pro mercado de trabalho? Absolutamente nenhuma, é só ego. Só ego, e eu vou fazer o doutorado só pra me chamarem de doutora. Escrevam aí, só eu quero doutora. Pra quando você for falar com algum advogado, ele falar, não, doutora sou eu, você não. Alto lá. É só ego, é só pelo ego que eu vou fazer o doutorado. Porque, assim, títulos não mudam nada, principalmente agora, nesse momento de necessidade. Enquanto a demanda for maior que a mão de obra, eu acredito que a gente não vai ficar brecando, né, um profissional de ser contratado porque ele não tem um curso ou não tem. Agora, no momento que todos os profissionais tiverem curso, todos os profissionais, e que o diferencial de fato for uma pós,
pós, enfim, e a gente conseguir conectar mais o universo. Eu acho que a tecnologia ela ainda é muito baby, né? Porque na faculdade, na graduação, no mestrado, a gente vê muito metodologias e quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente só precisa entregar algo o mais rápido possível. Só tem Go Horse. Exatamente. Eu acho que é aí que a gente distancia. Na faculdade a gente aprende a fazer o certo. Eu, pelo menos, aprendi a fazer o certo. Tive muitas disciplinas de tudo, de todas as metodologias, de todas as melhores práticas de código, e quando eu fui pro mercado eu não encontrei isso e me frustrei muito, porque eu lembro ainda que mas eu estou estudando análise de requisitos, posso aplicar isso? Não, Gi, eu quero que tu vá fazendo, e se rodar, é isso aí, já me manda pra homologação que a gente precisa dessa feature o quanto antes. E eu demorei a digerir, tá? Eu não sei se tu chegaste a fazer alguma coisa em tecnologia, algum curso tipo de graduação, mas eu demorei a digerir que o mercado era toque de caixa. Eu me frustrei muito, assim, e no mestrado me aprofundei muito mais em back-end. Mestrado eu vi de fato. Aí no mestrado, o que eu tinha meio que visto com cabeça de vento na graduação, porque a graduação, ela nos pega quando a gente ainda está em dúvida sobre a carreira que a gente quer seguir. E eu sinto que eu não aproveitei as disciplinas de estruturas de dados, de otimização algorítmica e todas essas coisas. E aí aquelas árvore binária meio que batiam na minha cabeça e eu só cuspia qualquer coisa ali para passar na prova, mas não estava entendendo muito bem o contexto, porque eu não usava isso no mercado. Eu já trabalhava no mercado, mas eu não usava. Mas no mestrado, aí a gente tem que aprender a ensinar esse tipo de coisa. E aí tu mergulha um pouquinho mais dentro e mergulha com a didática. Então é ali que eu descubro que eu gosto mesmo de back-end, dessas coisas todas começam a fazer sentido, assim, na minha cabecinha, e, enfim, complexidade, algorítmica, todos esses tópicos de back-end. E aí o mestrado meio que me ajudou a descobrir que eu gostava bastante de back-end e ele me obrigou a estudar os fundamentos da programação que eu tinha passado mal e porcamente, porque eu era uma cabeça de vento. Não culpo os professores da graduação. Eu não estava no momento. Eu não sabia se eu queria ser programadora, se eu queria ser o quê. Então eu meio que estudava para passar, aplicava os conceitos como dava, mas ainda sem aquela ênfase no é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser. Com muitas dúvidas, ainda mais por causa desse papo. O curso vai ser extinto, talvez a área não vire. Enfim, tinha essa discussão sobre ser uma área muito nova e já tinha discussão sobre não precisar de faculdade para entrar na área. Então, ninguém queria fazer aquele curso. Não precisa de faculdade para ser programador. E aí era meio que essa energia, toquei meio também, né? 18 anos. Quem leva coisas extremamente a sério? Eu também era uma criança nesse tempo todo, sabe? Então eu tava meio que naquela divisão entre a algazarra da faculdade, festa universitária, e tocando as disciplinas, mas sempre muito nerd. Mas daquele jeitão. Então, eu agradeço muito as oportunidades de bolsas de estudo e principalmente a universidade, porque foi ela que me ensinou programação, foi ela que me ensinou que existe essa carreira, foi ela que me mostrou que eu poderia ter uma profissão e, quem sabe, mudar de vida, sabe? Quem sabe não, mudou minha vida de fato, transformou minha realidade socioeconômica e eu sou muito grata ao ensino estruturado. Então, eu me virei com o que eu tinha então, e deu certo, eu considero que deu certo. Massa. Eu recebo às vezes, e imagino que você deve receber muito mais do que eu, às vezes algumas pessoas que estão pensando em começar essa carreira, né? Ou pensando em mudar de carreira, entrar em TI, por onde começar, assim, né? Se começa pela faculdade e tudo mais. E eu tendo, né? E talvez muito mais pela minha história, mas então agora eu vou compartilhar com você vamos ver, né? Eu tendo a dizer para a pessoa, olha, quem sabe faz um curso livre, que isso te dá como um bootstrap, assim, vai te faz de repente se arrumar um estágio ou um trampo, mais ou menos, é óbvio que você não vai arrumar um trampo de sênior, mas você começa na área, você começa a fazer alguma coisa e ganhar algum dinheiro com isso. E você começa a descobrir rapidamente a realidade disso, né? Antes de entrar e meter 5 anos de faculdade para depois de 5 anos você descobrir que, tipo,
você encontrar uma frustração depois de 5 anos. Talvez se você encontrar uma frustração depois de 1 ano, seja... Quanto mais rápido a gente erra, mais rápido Exato. a gente recalcula a rota. Eu tô contigo. Eu também gosto dessa ideia. Não é porque eu quero que as pessoas não façam faculdade ou que eu não quero que as pessoas estejam no mesmo nível acadêmico que eu. Não, é porque fazia sentido pro meu momento de carreira. Eu não queria ficar parada e eu precisava de um estudo para me motivar naquele momento que eu era jovem, eu não queria ficar fazendo nada. Então, pra mim, fez muito sentido. E mesmo que eu não fosse seguir com tecnologia, era melhor do que eu não estar fazendo nada. Então, por isso, pra mim, fez muito sentido a universidade. Aí, quando me perguntam também, eu digo, poxa, cara, tu pode fazer um curso livre, tu pode investir em algo que vai ser bem assertivo, que vai pegar tua mãozinha e vai te ensinar a programar pro mercado de trabalho, vai. Porque a universidade, ela vai construir a base lentamente, com a teoria, com os fundamentos, e aí lê um livro didático aqui, e aí tu vai construindo bem uma base sólida, tu vai construir. Mas vão levar 5 anos com sorte para te completar toda essa trilha de aprendizado. Foi lá pelo meio do 3º ano que eu acho que eu comecei de fato a ver programação comercial e construir de fato um portfólio robusto. Caótico, né? Mas só era um mais completo, assim, conectando todas as coisas. Porque é um conhecimento muito diversificado, muito teórico, então a gente vai construindo muito mastigadinho, porque até tu tá em turma muito grande, então são várias... É outro formato de aprendizado. Eu não menosprezo o bacharel, porque tem coisas que tu só vai ver no bacharel, e aí eu vou dizer análise de requisitos, troca com colegas que não entendem o que tu tá falando, e aí tu vai ter que sabe? Tu vai ter que lidar com aquele colega que não tá entendendo o que tu tá explicando no grupo. Essas trocas que só a universidade ofertam. E é claro, toda a teoria que é bem... a teoria... Eu não sei dizer, mas tu sente quando alguém fez no dia a dia de trabalho, tu sabe quem tem fundamentos e quem não tem. Quando a pessoa olha para o problema, a forma com que ela olha para resolver aquele problema, eu consigo perceber se ela teve um conhecimento construído de uma forma mais estruturada, lendo fundamentos, teoria, ou se ela só fez um curso rápido que abordou pinceladamente uma linguagem e já mergulhou no framework. Tu consegue ver bem no comportamento na hora que essa pessoa soluciona um problema e como que ela vê as coisas de tecnologia. Então eu acho que eu também indico a mesma coisa que tu, né? Faz o curso livre, curtiu, já construiu o portfólio, já aplicou, já entrou no mercado, começa a graduação, porque para até acessar outros níveis, né? A empresa às vezes valoriza, não é um diferencial, mas às vezes valoriza para se tu quer construir uma carreira, e conhecimento nunca é demais, eu acho. Verdade, da hora. Você falou que não queria ofender o pessoal da contabilidade aí, eu também não, apesar de acreditar que essa profissão vai desaparecer em um semestre, provavelmente. Olha, não sei quanta burocracia conseguem colocar ainda em contabilidade para que ela não desapareça, mas fato é que ela vai ser engolida pela IA facilmente, assim, porque na verdade as pessoas... Ela vai ser engolida nem com IA, eu acho, pela gente mesmo, programador. A gente tá codando sistemas contábeis, né? Eu concordo, a gente vê que os escritórios de contabilidade mudaram, eles conseguiram, alguns, mas conseguiram mudar um pouco, né, para tentar acompanhar de certa forma, né, e tiveram sistemas por detrás e que aceleraram muito essas coisas, mas eu acho que para mim parece que vai desaparecer completamente e que ninguém vai mais entrar no site da prefeitura para emitir uma nota. Ô prefeitura, por favor, eu sei que vocês estão escutando esse episódio, para com isso. Para de desenvolver um sistema tão especial sem documentação. E para também de colocar aqueles certificados que quebram toda hora, que só instala no Win. Para com isso, por favor. Vamos parar, vamos se organizar. Eu já trabalhei na prefeitura, assim, que é triste. Boa. Mas bem, aí, Joel, eu concordo contigo, mas talvez seja porque eu não conheço contabilidade
tão a fundo e eu não sei exatamente quais são todas as atribuições de um profissional da contabilidade. Da mesma forma que eu vejo a galera dizendo, IA vai substituir os programadores, eu olho para essa pessoa e eu percebo que ela não sabe exatamente qual é o papel de um programador, que ela acha que é só perguntar alguma coisa que a gente responde com código. Não é bem assim. Então eu acredito que, sempre que eu falo eu acho que vai acabar com a tua profissão, é porque eu só conheço o que é da contabilidade. A parte trabalho de corno, né? Que é ficar fazendo cálculos, que eu claramente criaria um sistema e te substituiria. Eu integraria a minha conta bancária, era só eu sentar, que eu integraria minha conta bancária, faria uma regra de entradas e saídas, impostos, tudo é lógico, né? Tudo é regra. Tudo é regra. Tudo que é regra, eu consigo substituir com um sistema. Agora, se uma contabilista vier e me explicar, não, nem tudo é regra. Às vezes tem a interpretação humana, a intervenção humana. Aí eu diria, ok, a tua área não vai ser substituída porque tu precisa ainda da intervenção humana. Então, é por isso que às vezes eu uso, vai substituir, porque eu não sei a fundo exatamente o que o profissional faz. Mas eu acho que seria muito frustrante se tu só seguisse regras no teu trabalho, né? Seria. Poxa vida. Eu acho que tem alguma coisa humana especial que o contabilista faz, porque senão tu não fica com aquela realização, né? Aquele teu toque de profissional que cada um tem. Deve ter alguma coisinha por trás que a gente não sabe. Deve ter. Tá bom, contador, você ainda tem mais um tempo, então. Talvez não seja um semestre. Continue explorando sua parte humana. Isso. Pra gente ficar ainda no lance de estudos, teve um outro conteúdo seu que eu gostei muito, que eu nunca tinha ouvido falar nessa regra. Porque todo mundo fala da regra do 80-20. Vamos jogar essa regra fora, porque agora a gente tem a regra do 70-20-10, que é... Então eu queria que você contasse um pouco e como isso funciona. O que é o 80-20? Porque eu vi vários vídeos no YouTube. Depois que eu criei o conteúdo do 70-20-10, eu vi o 80-20 entregando muito pra mim. E eu não sei o que é. 80-20 é, se eu não me engano, tá? Quem inventou essa história aí foi Pareto. E aí é porque 20% do esforço, 80% do resultado. Então, normalmente foca o seu esforço no que tem maior resultado. E depois, se precisar ainda, aí você olha os outros 20% de resultado, que às vezes é um perfeccionismo, um ajuste, sei lá. Não é exatamente um fluxo de processo de aprendizado. Não é. Tá, eu achei que tinha a ver. Será que eles diluíram o 70 com o 10 e aí ficou o 20 e eu tava super desatualizada com... Não, então não é um modelo de aprendizado, é um modelo de execução, talvez, para produtividade. É um modelo de execução, exato. É muito mais de eficiência, ou talvez eu tomo muito mais como um foco do que um modelo de eficiência, né? Então, aonde eu vou focar meu trabalho, onde tem mais resultado. Faz total sentido. Tá, eu tenho... No mestrado, a gente tem as disciplinas didáticas e também eu tive naquele curso de ensinar ali as crianças no magistério. Curso normal. Eu falo curso normal, as pessoas não sabem. É que o magistério já caiu esse nome há 1 milhão de anos. E aí, se eu falar curso normal, ninguém... Não, tudo bem, meu público aqui é só de velho. O magistério é coisa de velho. Quando eu entrei já era curso normal, as normalistas, né? E aí, quando eu fiz o curso normal, o magistério, a gente aprendia técnicas de ensino e aprendizado para a gente poder alfabetizar uma criança da melhor forma. E aí no mestrado a gente revisita isso porque a gente precisa dar aula, porque eu também fiz disciplinas de dar aula. Meu mestrado, eu nunca sei se meu mestrado foi profissional ou ele foi de dar aula, tem 2 categorias, mas é que eu só peguei todas as disciplinas optativas e eu fiz disciplina que sobrou, porque eu queria fazer tudo que estavam me ofertando, e eu não sei o que é o meu diploma, eu vou buscar ele daqui a um tempo, que eu até hoje não peguei. Mas enfim, aí a gente estudou técnicas de ensino e aprendizado, e aí eu tava revisitando elas para transformar em conteúdo, porque às vezes eu sinto que a galera só quer fazer o curso, e o curso não funciona, aí a pessoa bota a culpa no curso. Mas o curso, ele é só uma partezinha do teu aprendizado. E na regra do 70-20-10, o curso, ele é 10%. Então, tu tem 100% de
formas de aprender. O curso ele é 10 para ti, e tu não pode esperar que o curso seja mais do que esses 10, porque para mim se aplica muito isso. E aí o que é essa metodologia 70-20-10, né? 70% do teu aprendizado vai acontecer na prática. Inclusive é essa metodologia que eu utilizava em sala de aula. Eu passava um pouquinho de teoria, né, aprendizado formal, eu dava minha aula, 10%, e o resto da aula a gente vai ficar botando isso na prática. Então, se eu falei sobre tipos de dados, agora a gente vai explorar todos. A gente já sabe que uma linguagem de programação eu não posso botar qualquer coisa dentro de qualquer coisa. Então, eu vou fazer com que tu explore comigo os tipos de dados na prática. Vamos descobrir na prática, programando, onde é que a gente bota um número, onde é que a gente bota um número quebrado, Então, esse é o 70 do 2010. E 10 é eu te dizer, existem tipos de dados. E os outros 20% é tu trocando com teu colega. Tá, peraí, colega, eu acho que eu entendi. String é um tipo de dado, e aí, o que tu acha? Tu concorda comigo? Tu acha que é um número? Tu acha que é o quê? Tu acha que uma palavra eu guardo no tipo int? É fazer essa troca com a comunidade. É tu explicar, ensinar pra alguém. Então, é isso. Esse é um formato de aprendizado que ele funciona muito para mim, então eu sempre assisto um pouquinho de aula, pratico, boto em contexto, porque as coisas não entram na minha cabeça se eu não tiver um contexto, e o resto é criando conteúdo para explicar para os outros, porque isso reforça a minha forma, porque eu tento buscar outras palavras para explicar, eu tento tentar explicar por si só, organizar as ideias para tirar elas verbalmente, então isso aí aumenta muito a minha performance de aprendizado, por isso que eu trouxe essa regrinha, então ela faz muito sentido para mim, assim como várias outras metodologias de aprendizado que nem fazem tanto sentido para mim, mas que às vezes eu trago porque a galera, porque tu me indicou um curso, e esse curso é muito ruim, e aí tu pergunta pro fulano se o fulano abriu o VS Code para praticar o que eu, e eu, então me manda os projetinhos que tu fez no curso que eu te indiquei que é muito ruim. A pessoa não escreveu uma linha. Mas é que não escrevi, né? E eu, Então, às vezes a gente só tem que descobrir o nosso formato de aprendizado. Às vezes a gente não é aquela pessoa que senta e absorve tudo passivamente. Isso é a menor parte da população que vai aprender só assistindo passivamente um curso. E aí eu tento trazer essas outras metodologias em 1 minuto, que é o tempo que eu tenho num Reels. Verdade. E que você, o magistério serviu para agora, né? Você continua ensinando as criancinhas de TI, que ninguém saiu da 5ª série aqui. As minhas crianças. Ai, adoro. Tá bom. E o pior é que eu aproveito muito porque a gente tem que alfabetizar crianças, né, no magistério. E linguagem de programação é linguagem. É tu alfabetizar alguém a falar o idioma das máquinas, então não tá muito diferente. Talvez aí dê insights para quem está estudando programação, dar uma lida nos processos de aprendizado de linguagens, que faz muito sentido, assim. Para mim mesmo fez sentido o processo de alfabetização com letramento de programação. Eu fiz a mesma técnica que eu usava para alfabetizar criança. Legal, que da hora. Olha, eu não quero cair num lugar comum aqui, né, de perguntas, mas é que eu tenho poucas oportunidades de conversar com mulheres que trabalham em tech. E aí, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar com uma mulher de sucesso que trabalha em tech. A primeira pergunta é se você sente uma pressão de ter que ser exemplo ou porta-voz para outras mulheres. Bom, se bem que exemplo e porta-voz estão muito distantes aqui, mas se você sente alguma dessas pressões, assim, de ser porta-voz, né, de ficar levantando sempre uma bandeira, sei lá, se você sente uma pressão desse jeito. Entendi o ponto. Não, porque eu sou uma dev cansada, eu não tenho pressão com nada. Eu já me pressionei tanto na minha vida inteira que hoje nada mais me pressiona. Eu só toco a minha, só toco a minha vida, só vou sentindo o baile. Mas no início da carreira, com certeza, eu me sentia muito pressionada. E era uma pressão colegas e também uma pressão minha que eu colocava, né? Eu sentia muito que eu tinha uma cobrança excessiva sobre desempenho. E eu percebia isso em avaliações, assim, porque eu sempre fui muito
poxa, se o meu lead diz que eu tenho que desenvolver tal e tal habilidade, eu vou desenvolver tal e tal habilidade. E eu lembro muito, assim, de feedbacks em que eu e os meus colegas tínhamos feedback e se eu errasse, parecia que o erro era mais grave. Eu nunca associei, assim, que fosse pelo fato de ser mulher, até que... Porque eu sempre desconfio de mim, né? A primeira coisa é, se tal coisa aconteceu comigo, não é porque eu sou mulher, é porque eu fui ruim mesmo, fui lixo, não sabia fazer. E aí eu sempre fui assim, até que um dia, essa pessoa que me demitiu por baixo desempenho, ela disse que me mandou embora por baixo desempenho porque eu tava causando... Não era um baixo desempenho, que se arrependia de ter feito isso, que foi porque ele não conseguia lidar com uma mulher dentro do ambiente de trabalho, porque os outros homens não tinham modos, estavam desconfortáveis, tinham perdido a liberdade de fazer piadas por ter uma mulher no ambiente, e aí eu comecei a ficar um pouco mais atenta, assim, e até, não sei, eu comecei a me sabotar um pouquinho menos, mas até eu receber esse feedback, eu sempre achava que eu era muito ruim, muito péssima, e eu recebi mais de uma vez, assim, feedback, pô, tu se destacou, mas é que a gente não costuma contratar mulheres. Mas isso, gente, já faz 10 anos, pelo menos, entendeu? Eu nunca mais ouvi isso. Inclusive, hoje, celebram que tem mulheres no time. E hoje eu tô em um time maravilhoso que nunca nem foi pauta ser mulher, entendeu? E então são coisas muito antigas da época em que eu trabalhava em CPD, em que eu ficava em... que a gente nem era gente, né? A gente era os primata da TI. A gente entrava aqui com os casacão, entrava pras cavernas e ficava nas cavernas da empresa ali. Ninguém sabia quem era a gente. Enfim, era nesse momento. E eu, muito criança, também era muito revoltada, também não dava muito espaço. O cara fez uma piada machista, eu já ia de dedo na cara, fazer barraco. Então eu fui, com o tempo, assumindo uma postura que eu não digo que é deixar a pessoa fazer piadas machistas, mas não ser ofensiva, não ser afrontosa. Se a pessoa é minha chefe e ela pode me mandar embora, vou calar minha boca, vou fazer o meu trampo. Então eu aprendi a ser mais política com o tempo, até que nunca mais vi nenhum machismo, assim. Eu acho que foi gradativo, eu fui encontrando lugares que me acolheram de uma forma... a gente vai melhorando tecnicamente. O que eu fiz mesmo, sinceramente? Usei esses espaços bosta que eu tava trabalhando, que eu nem boto no LinkedIn, pra pegar experiência, pra fazer o meu conhecimento crescer, pra eu ter experiência prática, pra eu aprender o que precisa ser aprendido, e eu conseguir vagas em um lugar que me respeitasse, entendeu? Então foi isso que eu fiz. Sofria preconceito por causa de tatuagem, demorei um tempão pra tatuar a mão, porque não contratavam quem tinha tatuagem, então mulher e tatuada, já viu, né? Foi difícil. Muito difícil. Então eu peguei, fiquei pianinho, aprendi que eu ficando pianinho, eu ia me desenvolver tecnicamente pra meter o pé o quanto antes desses lugares. Então eu acho que estratégias, a gente não pode ficar comprando muitas brigas quando a gente é júnior, que a gente não tem muita escolha, né? Eu acho que as mulheres de agora já não vão enfrentar essas ranço que eu encontrei quando eu tava chegando na área. Acho que não. É muito pouco relato, assim, muito pouco. No mais é na faculdade, os meninos ainda que não têm modos pra lidar com mulheres, colegas, entendeu? E eu digo, ai, amiga, abstrai, entendeu? É só um piá enchendo o saco. E te fortalece, vai te juntar com outras mulheres, esquece esses caras que não sabem lidar com mulher. Eu lido assim, seja política, quando a gente é sozinha, quando a gente é inexperiente, quando a gente só precisa de uma oportunidade de um emprego, a gente não pode ficar muito escolhendo machismo, não machismo, mas tentar sobreviver e se fortalecer com outras mulheres. Então eu saía do meu trabalho, eu ligava pras amigas, amiga, ouvi isso, porque aquele escroto, porque aquele machista, porque aquele nananá, e aí soltava os cachorros no telefone, voltava leve no outro dia pra trabalhar. E é isso, ia absorvendo todos os conhecimentos que ele tinha pra me passar, suguei todos os conhecimentos dos machistas e usei pra crescer na minha carreira. Então essa foi a melhor estratégia. Quando eu entendi isso, a parada virou, e aí eu comecei a me posicionar assim, e na sequência já consegui um trabalho remoto que me valorizava e que era remoto e que investia em mim, enfim, foi
período de trevas, mas que eu acho que eu tirei de letra, assim. Legal, que legal. Você acha que, ainda nesse lance, você acha que o home office talvez deixou isso um pouco mais leve? Porque eu me lembro que no trabalho presencial, eu me lembro, né? Faz tanto tempo que a gente não vai no presencial, né? Uhum. Naquela época, quando a gente ia pro presencial, porque no presencial parece que as pessoas se sentiam um pouco mais livres, vou chamar de livres, para poder indagar alguém, para poder chegar numa pessoa, né? Então você tava ali no café, alguém ia te abordar, ou sei lá. Ai, piadinha mãozinha. Ai, oi, colega. Isso, exatamente. E eu ficar durinha aqui, ó, brincos. Ai. E aí não pode agredir no escritório, né? Porque a câmera vai ver. E aí, ou daqui a pouco é uma pessoa muito acima de ti, e a gente sabe muito bem que um processo de assédio é uma coisa muito forte, envolver todo mundo numa polêmica é muito forte, tu dar um corte muito seco é algo que pode comprometer o teu trampo, e enfim, são muitas camadas, assim, e eu só não queria treta, eu só queria um trampo e trampar em paz. Então, sim, com certeza, o trabalho presencial, ele meio que agravava a gente se colocar nessas situações, assim, porque eu sou muito sorridente, eu sou muito resenha. Se alguém puxa papo comigo, eu vou papear, e aí eu vou papeando, e eu vou resenhando, e eu vou ajudando, e muitas vezes isso já foi tipo, ela tá saindo com aquele cara, ela tá dando mole pra aquele cara, sabe? Umas coisas que assim, no remoto não existe. Uhum. No remoto eu posso fazer perto. Não que hoje eu tô num time, eu só tenho tido times muito maduros, que não existe isso. Isso não é uma pauta há muito tempo no meu trampo, sabe? Mas na época, quando começou o remoto, eu fiquei, agora eu posso resenhar pra caramba com alguém, porque eu nunca vou ver essa pessoa nem sabe se eu sou mulher mesmo, entendeu? A gente era o papo sincero, eu era só uma foto de anime, entendeu? Nunca nem vão saber qual é a idade, quem eu sou, quem eu me pareço. Então eu posso continuar sendo a pessoa que conversa pra caramba, que nunca vão me entender mal. Então, sim, eu acho que o remoto ajudou muito, assim. E principalmente roupa, né? Eu sempre fui closuda, desfile de moda. Eu faço desfile de moda, eu adoro me arrumar. É glitter, glitter. E também tem os dias que eu tô mal-humorada e que eu tô com roupa de menino. Então eu tenho vários moods. Só que no dia que eu tô espalhafatosa, eu tinha que ouvir a piada. Olha como mulheres embelezam o nosso ambiente. Ô, louco, olha essas pernas. E aí, tipo, tu vai ver só o joelho pra baixo aparecendo, entendeu? Eu nunca tive mau senso de também ir com roupas consideradas inapropriadas para o ambiente de trabalho. Consideradas inapropriadas, disse. Porque eu acho que a gente pode trabalhar com o que quiser, mas eu uso apenas roupas consideradas apropriadas para o ambiente de trabalho, e ainda assim nunca desviei da pessoa tentando olhar embaixo da mesa, a perna, entendeu? Coisas pesadas, graves, mas que eu só disse assim, ainda bem que acabou o presencial, ainda bem que eu tô num lugar melhor. Eu lembro quando eu saí assim, ainda bem que eu tô num lugar melhor. Uhum. Eu ia falar justamente sobre isso, sobre a roupa. Tem um outro vídeo seu, muito legal, que você tá se arrumando pra um evento. Eu esqueci qual é o evento agora. Eu acho que eu nem falo o evento, eu só digo, vou palestrar no evento. Eu acho que eu juntei as informações, né? Porque depois tem uma foto de outro evento. Depois tem o post do evento. Bom, mas eu até conversei num outro episódio falando sobre isso também, que eu também sou do time que defende que a pessoa deve vestir uma roupa que ela se sinta confortável. É claro que existem algumas regras da sociedade, né, que impostas ou não, sei lá, né? Convenção social ou não. Exato. Dentro de um certo limite, eu acho que a pessoa tem que se vestir de um jeito que ela se sinta confortável. Mas para outras pessoas, ela sente que ela sofre uma pressão, né? Então ela tá obedecendo isso e usando uma roupa desconfortável, e ela quer impor que o resto do mundo se sinta desconfortável. Como só eu vou me sentir desconfortável? Como só eu vou passar calor aqui? É o que me parece, né? Que essas pessoas são frustradas e querem impor essa frustração, né? Mas, depois pensando um pouco, essa pessoa me perguntou, tá bom, mas é fácil falar daí, porque agora como CTO, você é que manda as pessoas trocarem de roupa. Eu nunca mandei ninguém trocar de roupa. Mas não tem tanta gente acima de mim pra poder me mandar voltar pra casa porque eu não tô com uma roupa adequada. E eu ainda tô numa cadeira fácil de homem branco. Tá fácil pra mim. No máximo eu vou... Beleza, reconhecemos. No máximo eu vou de bermuda e o Diogo odeia. Diogo, um abraço. Mas, beleza, né? Não indo no cliente de bermuda, ele aceita.
Até fazendo uma vírgula na tua bermuda no cliente, eu também acho que às vezes a gente precisa ser espertinho. Se a gente sabe que o cliente é tradicional, conservador e sabendo que eu quero ganhar dinheiro, por que que eu vou botar uma roupa, a camiseta de banda e uma bermuda e eventualmente perder a confiança que eu conheço esse cliente, eu sei que ele gosta, se eu for de terno ele vai comprar o dobro. Eu também sou ligada nisso, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter... Eu concordo. Tem que ser estratégico. Não é também, um ambiente de trabalho, flex. Mas agora, estratégia de venda, convenhamos, que a gente tem que conhecer o nosso cliente. Deu, pode continuar. Então, eu concordo com a parte. Poxa, ir de bermuda no cliente, se tu sabe que o teu cliente se importa com o teu visual, por que tu vai perder essa venda, entendeu? Eu até disse isso porque eu concordo que tem um preço a pagar, né? Mas agora é relativamente fácil. Eu tenho 40 anos e beleza, né? Eu tô disposto a pagar um certo preço para poder usar bermuda e alguém fazer cara feia e tipo, tudo bem, eu não preciso mais provar para ninguém. Eu ainda preciso provar para muita gente, mas naquele momento ali eu não preciso provar, porque eu fui chamado para aquela sala. Então, tudo bem. Mas aí eu penso que para vocês é mais difícil ainda, porque ainda tem todos os outros preconceitos. Porque mesmo quando você foi chamada para aquela sala, normalmente você vai ser a única ali. Como levantar essa bandeira, como não levantar uma bandeira de que, porque não me parece uma bandeira que precisaria ser levantada, né? De que eu posso me vestir como eu desejar. Eu nem sei discutir muito bem sobre isso, porque vestir-se é uma forma de se comunicar. E vestir-se também comunica a tua classe social. Eu não posso regular a roupa das pessoas sem que eu desconsidere que se vestir bem é caro e que tu precisa destinar parte da tua renda para isso. Então, eu acho que espaços que regulam roupas, eles têm que dar a roupa para regular, entendeu? Eu não posso te obrigar a não ter o teu estilo se eu não estou te dando algo para vestir. Começa por aí. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é vestir-se é estratégico. Muitas vezes eu sei que o meu empregador vai me promover se eu usar determinada roupa. E aí eu não digo roupa curta, roupa mais desnuda, mas... poxa, se eu andar de blazer dentro da minha empresa, isso significa que eu fecho mais contratos, porque ainda tem-se aquela visão de que quem usa blazer tem autoridade, tanana. Então, automaticamente, eu acho que é mais estratégico para minha carreira eu usar blazer naquele contexto. Então, eu acho que a gente tem que ser estratégico. No momento que a gente tem poder aquisitivo para variar o nosso guarda-roupa, a gente precisa ser estratégico. Usar a roupa rasgada, a bermuda, o chinelo de dedo no momento que é de se usar, que tu acha que, poxa, que tu tá num espaço de igual para igual, onde todo mundo tá de boas, que já conhece a tua habilidade técnica, onde não vão te questionar e que tu tá ali de fato para trocar um papo reto. E também usar um blazer quando tu quer ter um poder de manipulação sobre aquela reunião, tu quer ter um poder de influência e tu sabe que aquela roupa vai ser algo relevante. Então a gente não pode ignorar que roupa ela representa status e ela comunica algo em determinados contextos. E dito isso, a gente tem a discussão da saia curta, da saia longa. E eu não posso muito opinar sobre isso porque eu tenho perna finíssima, eu sou uma mulher retinha, assim, eu não sou toda cheia das curvas, então eu botar micro saias e blusinhas decotadas nada muda porque eu não tenho nada pra mostrar. Então isso nunca chegou a ser um problema, assim, eu ser assediada por ter um corpão. Então eu não consigo opinar, mas eu acredito que pessoas tinham que respeitar corpos. Eu não importo com alguém tá de decote, porque, tipo, tanto faz. É só um peito, ninguém nunca viu um peito agora. E aí, isso também não significa que essa pessoa está tentando me assediar. Eu não sei, é algo muito subjetivo. Eu nunca fui atrás de entender o porquê dessas coisas, por que um decote incomoda tanto. Eu nunca fui atrás de entender essa pauta, porque ela não é uma pauta que me atravessa. Mas eu fico assim em dúvida, poxa, o que tá enchendo o saco das minas, entendeu? Por muito tempo eu me vesti masculina para ganhar respeito.
em ambientes de... quando eu trabalhava principalmente com hardware, porque eu entendi que se eu fosse Barbie pro trabalho, eles iam me qualificar menos tecnicamente. E aí eu até cheguei a pincelar brevemente sobre isso na minha dissertação de mestrado, porque eu levantei obstáculos que as mulheres enfrentam, né? E um obstáculo é esse, a gente ter que performar masculinidade, porque o símbolo de sucesso dentro da tecnologia é masculino. Então eu tenho que vestir-me como um homem para encontrar o caminho do sucesso e ser levada como alguém com sucesso tecnicamente. E aí a gente passa por essa masculinização dentro da TI para tentar buscar lugares de sucesso, mas eu ainda não sei como. É algo que... Como eu desconstruo isso? Porque agora eu já meio que tenho um lugar de prestígio também. Eu já não sou uma iniciante em tecnologia. Eu já não preciso estar vestida mais masculina para provar que eu sou back-end. Hoje eu consigo... Já sabem que eu sou back-end, porque eu já estou muito tempo na área, já tenho uma construção técnica, mas... eu tô nesse lugar de prestígio também e eu já não sei, eu nunca dei ênfase para essa discussão, eu não tenho uma solução ou eu nunca tive um entendimento porque eu só aceitei. Ah, beleza, se vocês vão me respeitar vestindo roupa de homem, vou vestir roupa de homem e vou agir como um homem e aí depois a gente vê o que faz, entendeu? Eu não sei. Eu acho que dava pra abrir uma discussão e a gente fazer entender. Porque eu também tô nesse mesmo lugar de prestígio que tu citou. Hoje, se tu colar de bermuda, poxa, já batalhou pelo teu, entendeu? Tu já conquistou o teu direito de usar bermuda. Assim como eu já conquistei o meu direito de usar um vestido e passar glitter até na minha alma, que tá tudo bem. Vão continuar dizendo, ela é back-end. Tá bom, legal. Estamos num lugar de prestígio. Tá bom. Olha, eu tenho uma última pergunta aqui sobre... você citou de novo o mestrado, né? E eu fiquei sabendo que você, antes do Sam Altman pensar no ChatGPT, você já estava puxando, né? O bonde do... Que absurdo. O bonde dos agentes de IA, né? O que o ChatGPT está tentando ainda, né? No plano de $200 que sai R$1 bilhão. Não dá pra gente... Não é na nossa realidade, mas seu mestrado já foi nessa área, né? E aí, eu queria entrar num vespeiro pior do que o de agentes de IA, que te convidar para um vespeiro, que é o vibe coding e segurança, né? O vibe coding, para quem tá caindo de paraquedas aqui, né? Seria você codando, me parece, muito mais como um passageiro. Vibe coding, eu acho que tu não tá codando. Você é um passageiro do código ali, né? Você não é o protagonista e é diferente do aquele do Git, o Copilot, né? O Copilot, até o nome dele diz, né? Então, ele é o passageiro, ele é o copiloto e você é o piloto. Mas o vibe code é o contrário. O vibe code, você é o passageiro da agonia ali e você só tá fazendo deploy, né? De um monte de coisa. O passageiro da agonia é ótimo. Mas o que grande parte dos haters aí, né? Que eu acho que tem muita cegueira quando estão falando isso, estão falando sobre a falta de segurança, né? Que está sendo criada. Como se os códigos desenvolvidos sem IA já saíssem com uma puta segurança lá em cima. Ai, tá entendendo? É isso. Tu acabou de dar a resposta pro dilema, né? Não, o vibe code não é o problema, ele é só o reflexo dos códigos que a gente construiu e ensinou ele as IAs a cuspirem, né? Mas... eu nem sei se segurança... Eu acho que segurança sempre vai ser uma pauta pertinente, construída por mãos humanas diretamente ou por IA, porque, poxa, segurança tá a todo momento Poxa, os hackers se reinventam muito rápido, não sei, os caras nem ganham tanto dinheiro assim, como é que eles têm tanto tempo pra ficar atacando e achando vulnerabilidade? Nem ganham nada, tá ligado? Muitas vezes nem ganham nada, e é uma área que tá sempre, toda hora tem atualização de alguma coisa que foi invadida em algum lugar e que a gente tem que atualizar. Eu
eu muito pouco desenvolvo APIs que têm contato externo, até porque eu não me sinto segura. Eu queria desenvolver, até aprender aqui um outro caminho, eu queria desenvolver um sitezinho para vender um produto e eu queria eu fazer, sabe? Só para mostrar que eu faço coisas legais, que eu não sou só... Porque todos os códigos que eu tenho, eles são proprietários. Eu vendo os meus códigos desde antes do GitHub existir. Então, quando eu codava para fazer projetos, não existia o GitHub. E aí, como uma rede social. E aí a galera questiona muito a minha capacidade técnica. E eu não tenho saco para codar sem ser remunerada. Não sei tu, mas eu... Poxa, codar é remunerado. Não vou fazer depois do horário de expediente só para provar que eu sei programar. E aí os meus códigos são todos privados nos repositórios das empresas que eu vendi. Eu tava pensando em fazer um produto, pelo menos, para eu ter uma remuneração. Na minha cabeça ia ter uma remuneração, vai que eu vendo. Só que daí eu parei para pensar, poxa, quantos anos que eu não desenvolvo API que tem contatos com o externo? E eu comecei a estudar um pouquinho sobre segurança. É muita coisa, então é muita coisa para se preocupar. E aí acabou que eu desisti de fazer alguma coisa no momento para botar no portfólio assim e usar algo pronto é mais interessante. E aí quando tu olha para IA, parece que a IA do Vibe Coding considera muito menos esses aspectos. Então, se tu tá usando o Vibe Coding, no caso, tu não é o protagonista, tu nem sabe que segurança é uma pauta. Como é que tu vai guiar essa IA a induzir ela a construir algo seguro, sabe? Então... Tomara mesmo que subam bastante a aplicação com Vibe Coding, porque daí tem mais emprego para nós, dinossauros, fazer manutenção depois. Que eu só vivo de manutenção e adição de feature, então pode mandar. Cria bastante empresa aí com Vibe Coding e depois me contrata para arrumar. Tá bom. Eu queria até, inclusive, aproveitar aqui um espacinho para um pequeno jabá, que a GetUp, que faz esse podcast acontecer, tá com um programa de uma iniciativa, né, um programa de acesso antecipado, porque quando a gente fala de containers, a gente tem as imagens de containers. Se eu falar imagem diretamente aqui, alguém pode, né, pensar de qual imagem que eu tô falando. Então, imagens de containers normalmente são a base ali, o alicerce para suas aplicações, e ali normalmente residem grande parte das vulnerabilidades, tá? Grande parte, eu tô sendo humilde em dizer, porque as pesquisas mostram entre 80% e 90%. Então, quase a totalidade, né? 80% e 90%, gente. E aí a GetUp está com um programa de acesso antecipado para um programa de zero vulnerabilidades, tá? Então, a gente fornece para vocês, você participa desse programa com a sua empresa, que a GetUp fornece imagens de, não só de frameworks, né? Seja ele .NET, Python, sei lá, o que você utilizar, Node, frameworks com zero vulnerabilidades, tá? Porque eu acredito que você que está ouvindo isso aqui não baixa direto, né, o Node do Docker Hub e roda. Eu espero que você não faça isso. Mas mesmo quem trabalha algum aspecto de segurança nas suas imagens, descobre que esse trampo é muito grande. E como você falou, toda hora ele está se remodelando, né? E todo dia tem vulnerabilidade nova em todas as imagens. Mas quando a gente fala disso rodando em larga escala, então, além dos seus frameworks, você tem todas as outras ferramentas que você utiliza, né? Eu vou dizer algumas, né? Eu tenho certeza que no seu ambiente vai ter um Prometheus e um Grafana para monitoração, você vai ter um MySQL, você vai ter um Postgres, você vai ter um Istio para fazer uma rede diferente aí e tudo mais. Essas imagens também têm vulnerabilidades. E essas imagens também são fornecidas nesse programa, porque tem em todo o cluster. Então, meu convite é esse, é um convite, já que a gente estava falando aqui um pouquinho sobre segurança, é esse, ter um ambiente um pouco mais seguro, tá? E quando eu tô falando um pouco, agora de novo eu tô sendo humilde aqui, porque retirar 80%, 90% das vulnerabilidades vai te possibilitar olhar os 10%, tá? Porque aí sim tá lá naquele módulo que você importou dentro do seu código e é específico do seu código. Ou, de repente, um módulo que você escreveu, e aí você vai dar uma olhada nisso. Mas aí você tem que olhar 10%, que normalmente a gente está falando aqui de unidades ou de dezenas de vulnerabilidades. Quando você vai escanear um container, você vai ver de centena para milhar. E aí dá até um desânimo de olhar. Você fala, eu vou fazer qualquer outra task, mas não vou fazer essa. Né?
que é o que de fato acontece, né? Na verdade, eu vou te dizer que essa é uma área tão preocupante em todos os lugares que eu passo, que ela nem chega a tocar nos devs back-end. Ela tem um time de segurança. Porque realmente é exatamente isso que tu falastes. Mesmo que tu contrate uma solução que é feita a contratação de soluções externas que reduzem as vulnerabilidades, ainda precisa um time de profissional especialista para dar atenção àqueles 10% e configurar e ficar atento e ficar de olho nos índices do que quem é que tá atacando, onde é que tá atacando, e entrou, não entrou. Então, essa é uma pauta assim que eu nunca desenvolvi muito na minha carreira, porque sempre teve especialistas. As empresas sempre se preocuparam em ter especialistas para ficarem só de olho nesse aspecto das aplicações. A gente tem puxado bastante, eu até fiz alguns conteúdos aqui sobre isso, sobre shift left, como isso é importante a gente trazer até a discussão, porque a gente encontra profissionais com uma estrada grande, né, ou de repente um pleno sênior aí, que não toca nesse tema, mas que ele sequer traz esse tema para o desenvolvimento, ele traz esse scan para o começo da arquitetura. E aí todo mundo fala que segurança é bloqueador, né? Chega lá no final, os caras querem bloquear tudo. Traz os caras para conversa antes. Não custa nada chamar o cara, né? Para quando a gente tá, você citou, né, levantando requisitos, quando a gente está planejando arquitetura, etc. Então, shift left é isso. Traz ele para o começo. Então, para eu terminar meu jabá aqui, olha, Gira.io/images, tá? Em inglês. Gira.io/images. Você pode acessar e fazer parte desse programa, tá? E tirar proveito disso, tá? Tenho certeza que tem muito proveito para você tirar. E não quebrar a cabeça criando coisas sozinhos, muito melhor pegar coisas do mercado, digo por experiência própria. Exatamente, olha só. Quando tem um especialista fazendo, a gente contrata o especialista se couber no bolso, mas não fica fazendo sozinho. Exato. Eu concordo total, porque eu só faço isso, essa porcaria desse Kubernetes, esse é meu mundo. Eu não vou me atrever a back-end. Entendeu? Tu só estuda isso, por que eu vou discordar, entendeu? Exatamente, eu não vou me atrever. Não vou me atrever. É mais ou menos isso que eu acho que isso é muito sobre ser profissional, a gente não trabalha sozinho. Se a gente quiser uma aplicação mais robusta possível, a gente vai ter diferentes especialistas. Eu posso entender um pouquinho do que tu tá fazendo, mas eu vou te deixar tu ser o especialista no que tu faz, a gente vai trocar uma ideia, eu vou ser especialista no que eu faço, e a gente vai trazendo vários especialistas e vai construindo algo muito legal. Eu gosto muito da tecnologia porque ela é coletiva, todo mundo diz que é individual, mas ela é coletiva, são diferentes especialistas construindo coisas incríveis na sua área, fazendo tudo conversar. Então eu gosto muito de delegar coisas que não dizem ao respeito da minha área de atuação, ou que eu não tenho tanto interesse. Então, receber um toque da galera de infra sobre o que eu tenho que melhorar no meu código para deixar mais seguro, legal. Agora, se a galera de infra me pedir para estudar infra, eu vou dizer, esse é teu trampo, eu não quero me meter nisso aí. Não vem jogar essa bola toda pra mim, né? Não vem que não tem. Muito bom. Júlia, pra gente acabar aqui, já que você falou sobre coletivo aqui, a gente conversou bastante sobre não trabalho, eu queria fazer uma pergunta sobre uma recomendação sua, né? Pra galera que tá escutando aqui, já tá terminando o expediente, pra relaxar um pouco. Eu gosto de assistir coisas de sci-fi. Então eu vou recomendar uma das minhas séries favoritas, que é Midnight Gospel, que é bem legal, gente. Eu nem vou dar spoiler, porque eu já assisti tantas vezes que eu falo, eu dou spoiler sobre o final das coisas. E tu trouxe, né, umas referências geek ali. Eu acho que Midnight Gospel, ela meio que une futurismo com questões mundanas em um simulador de universos, onde o cara, que é o personagem principal, vai navegando nesses universos, viajando nesse simulador, e é uma coisa meio infantil, meio adulta, mais adulto do que infantil, mas é uma animação coloridinha, super recomendo pra quem quer ir pós-trampo, sentar pra ver uma paradinha, botar isso aí, é bem levinho. E bem denso, mas é levinho. Ele traz a densidade com leveza. Que da hora! Olha, eu nunca assisti, eu vou colocar na minha lista. Midnight Gospel. Poxa, Midnight Gospel. Ele tem o EspaçoCast,
se tu assistir dublado, eu recomendo uma vez assistir legendado. Olha, tem tudo isso, eu sou tão fã do negócio. Recomendo uma vez legendado e outra vez dublado, porque os dois são muito bons, mas muitas coisas acontecem simultaneamente. Então tem a história principal em imagem. Então tá rolando o desenrolar daquela vivência naquele mundo que ele entrou para explorar no simulador de universos, e tem o papo rolando. Então são muitos estímulos, tu vai ter que prestar atenção no que está sendo conversado e na cena são duas histórias simultâneas. Então eu recomendo assistir uma vez dublado, outra vez legendado, porque a dublagem também é ótima e te ajuda a compreender ali de fato que está sendo discutido, mas as músicas aí ficam sem graça, porque cantoria em português dublada não fica tão desafinado ou tão tenebroso quanto é o original, porque ele desafina muito para cantar, porque são pessoas totalmente aleatórias, assim, que ele pega para entrevistar, e aí eventualmente essas pessoas cantam alguma coisinha, e aí é bem desafinado, bem escroto, e no dublado ficou bonitinho. Entendi. São duas experiências diferentes. Muito bom, muito bom. Olha, a minha recomendação que eu vou deixar aqui tem a ver com a gente ter falado que os contadores vão desaparecer. A minha recomendação é justamente esse filme, que acabou de sair o 2, Contador 2. Já tem o 1 faz um tempo, não ganhou muito mainstream, apesar de ser com o Ben Affleck. Não ganhou um mainstream assim, mas eu comecei um canal para falar sobre filmes, então eu vou recomendar aqui também, que se chama Filme TEA, de transtorno autista, né? Filme Terapia. Eu comecei com a minha esposa, ela é psicóloga, neuropsicóloga, né? E a gente tá comentando os filmes que a gente vai assistindo. E esse filme em específico é de um contador que ele é autista, ele tá dentro desse espectro aí, ele é autista, mas o filme traz bem estereotipado, claro, né? Pra clarear na tela, assim, né? Mas ele é cheio das habilidades ali, atira em todo mundo, bate, porrada, bomba e tudo mais. O primeiro é um pouco mais de suspense e ação, né? O segundo tá caindo mais pra comédia, tem mais piada, é mais engraçado, assim, né? Mas os dois são muito legais, eu recomendo, assim, pra desanuviar, né? Pro pessoal da minha época aqui, sabe que palavra é essa? Desanuviar é bom. Então é um bom filme, vale a pena aí. Eu acabei de anotar aqui, já botei nos favoritos pra assistir. Obrigada pela recomendação. Tá bom. Bom, Julia, esse é o momento de nos despedirmos aqui. Se você quiser deixar uma última mensagem aí pra galera nesse episódio, claramente. Por favor. Galera, muito obrigada por me permitir invadir o seu podcast. Não esquece de deixar o like aí, comentar, compartilhar, curtir, engajar muito, porque esse é um projeto muito legal. E muito obrigada, João, pelo convite. Adorei trocar ideia contigo. Muito sucesso pro teu projeto. Pô, muito obrigado. Obrigado pra você, Julia, que separou esse tempo aqui. Olha, num domingo, gente. A gente tá gravando domingo, são 8 da noite. A gente tá batendo esse papo aqui, tá? Porque a gente gosta de conversar e jogar conversa fora aqui, fala bobagem. Adorei. Obrigado pra vocês que escutaram a gente até aqui. Obrigado, Julia. Gente, olha, curte, compartilha aí, manda no grupo da família. Todo mundo pode escutar esse episódio, que tá top. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.